Hora da aula, matemática, classes e ordem dos números. Você sabia? Os algarismos possuem classes e ordens de acordo com a sua posição no numeral. E o que é as classes? A classe de um número, ou classe numérica, ela é formada por unidade, dezena e centena, e é composta por até 3 algarismos. A última classe pode não ter os 3 algarismos. Vamos ver a primeira classe. A primeira classe, então, é a chamada classe das unidades simples. Esta classe ela começa na primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Então, a primeira ordem chamamos de unidades, a segunda ordem chamamos de dezenas e a terceira ordem chamamos de centenas. Vejamos agora a segunda classe. A segunda classe, então, ela já compõe a primeira classe dentro dela, então ela já vem com a classe chamada de milhares. E aí nós temos a quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem. Na quarta ordem, nós vamos ter agora as unidades de milhar. Na quinta ordem, nós vamos ter as dezenas de milhar. E na sexta ordem, vamos ter as centenas de milhar. Vamos agora conhecer a terceira classe, que dentro dela já vai estar a primeira e a segunda. A terceira classe ela é chamada classe de milhões. E nela começa com a sétima ordem, oitava ordem e nona ordem. A sétima ordem é a ordem das unidades de milhões, a oitava ordem é a dezena de milhões e a nona ordem é a centenas de milhões. Então veja aí como ficam formadas as 3 primeiras classes dos numerais, que vão até a nona ordem. Veja um exemplo. O número 6.364.971, ele possui uma unidade, 7 dezenas, 9 centenas, 4 unidades de milhar, 6 dezenas de milhar, 3 centenas de milhar e 6 unidades de milhão. Tá bom? Então é isso aí, pessoal, para a nossa aula de hoje. Este é o assunto. Espero que você tenha entendido. E para praticar um pouquinho do que nós vimos na aula de hoje, vamos fazer um pequeno exercício. Vamos lá? Vamos lá, turma. Para praticar o que aprendemos hoje, vamos fazer o exercício da unidade 3. Na primeira questão, diz assim: escreva quantas ordens há em cada número. Nós já vimos que a ordem começa a partir da direita para a esquerda. Então, cada numeral aqui possui uma certa quantidade de ordem. Eu sei que aqui na letra A, eu vou ter a primeira ordem, que é a unidades unidades, a segunda ordem, que é a ordem das dezenas, e a terceira ordem, que é das centenas. Então, eu sei que a letra A possui 3 unidades, então, ou seja, 3 ordens. Então, 3 ordens. E assim você vai olhar os demais números e ver quantas ordens possui cada um deles e completar. Na segunda questão, eu tenho o seguinte problema. Complete. 100 unidades é igual a quantas dezenas? Quantas dezenas formam 100 unidades? E aí eu sei que toda vez que eu completo 10 unidades, eu tenho uma dezena. Então, toda vez que eu completo 10 dezenas, eu tenho uma centena. E assim, se eu multiplicar as dezenas pela quantidade de vezes que eu a tenho, eu vou ter as unidades. Então, neste caso, 100 unidades equivale a 10 dezenas. E assim você vai verificar quantas unidades, ou quantas dezenas, ou quantas centenas há em cada uma dessas questões aqui abaixo. Por exemplo, uma centena são equivalentes a quantas dezenas? É isso que nós vamos ver, tá bom? E uma centena são quantas unidades? Então, pense um pouco e responda aí. Ignore a letra E, tá bom?
Na terceira questão, você vai ler e escrever em algarismo os números correspondentes a 7 dezenas. O que seriam 7 dezenas? 7 dezenas seriam equivalente a 70. É 7 dezenas. 4 unidades. Então, você vai ver que seriam 4 unidades e escrever o numeral que representa essa quantidade. 3 centenas. O que seriam 3 centenas? Escrever o numeral que representam essas 3 centenas. E assim por diante. 8 dezenas e 7 unidades, por exemplo. 8 dezenas e 7 unidades. Ok? E assim você vai responder os demais. Tá bom? Quarta questão. Complete. Olha só. Né? Você vai completar e vai escrever como se lê esses números. A primeira letra A diz assim: o 7, ele tem o 762, ele tem o quê? Ele tem 7 centenas, 6 dezenas e 2 unidades. E como se lê esse número? Este número se lê 700 e 60 e 2. E assim você vai fazer nas demais, tá bom? Você vai colocar as unidades, as dezenas, as centenas dos numerais e vai escrever como se lê, tá bom? Então vamos para a próxima questão, que é a questão de número 5. Complete com atenção. O número 2187 tem o quê? No caso, seriam ordens. Aí eu quero que você me diga quantas ordens tem esse número. O algarismo 8 ocupa a ordem das... Tá bom? Então, aqui, por exemplo, você vai me dizer se ele tem uma ordem, duas ordens, três ordens na letra A. Na letra B, você vai me dizer qual é os valores e as posições, né, que esse numeral 8 ocupa, tá? E qual é a ordem desse numeral 8? Tá? E qual é na classe, ele é qual ordem? E como é chamada essa ordem? É unidade, é dezena, é centena, você vai colocar aqui do lado, tá bom? Ele ocupa a ordem 1, a ordem 2, a ordem 3, e aí você vai colocar se ele é unidade, se ele é dezena, se é centena, tá bom? Vamos fazer, por exemplo, aqui o do algarismo 1. Ó. O algarismo 1 ocupa qual é a ordem que ele ocupa? A terceira, ó. Primeira, segunda, terceira. Ele é das centenas, muito bem, centenas. E aí, você vai fazer a mesma comparação e a mesma resolução para os demais, tá bom? Olha só, nós temos aí o exemplo do número 1396. E aqui, se vocês prestarem atenção, nós colocamos 1296. Então, pessoal, conserte aí que aqui não é um 2, aqui é um 3, tá bom? No exemplo, é um 3. Então, aqui neste exemplo, nós temos 1396, que é o número que tem uma unidade de milhar, 13 centenas, 139 dezenas e 1396 unidades, tá bom? E aí você vai pegar o exemplo deste exemplo aqui, vai fazer com este aqui também. Você vai dizer quantas unidades de milhar ele tem, quantas centenas de milhar ele tem, quantas dezenas de milhar ele tem e quantas unidades simples ele tem, tá bom? Façam essa questão baseada no exemplo que você acabou de ver aqui do lado. Na sétima questão, você vai olhar os números aí, ó, e ver que é o seguinte, no exemplo nós temos o número 3.922, que possui 3 unidades de milhar, 9 centenas, 2 dezenas e 2 unidades. É dessa forma que eu quero que você faça, muito semelhante à questão anterior. Então, aqui no primeiro número nós temos o quê? Nós temos uma unidade de milhar. Nós vamos ter o que aqui agora? 8 centenas,
Nós vamos ter 6 dezenas e 5 unidades. Bom, então é dessa forma que você vai fazer a 7ª questão, tá, pessoal? Espero que você tenha entendido o assunto e possa fazer esse exercício com facilidade, tá? Se você não conseguir, você pode deixar aí um comentário aí para a gente tentar responder para você o mais breve possível e sanar suas dúvidas, tá bom? Então, boa aula, bons estudos aí, pessoal. E nos vemos na próxima hora da aula.